o cenário político e diplomático entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo que está chamando atenção em Brasília e também em Washington. Recentemente, surgiu a informação de que os Estados Unidos da América estão avaliando a possibilidade de retirar o visto de um membro do Exército Brasileiro que foi apontado como aliado próximo de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa notícia abre um debate delicado que mistura política interna, relações internacionais e até questões de soberania nacional. No vídeo de hoje, vamos explorar em detalhes essa história, entender os possíveis motivos por trás da medida, as repercussões que isso pode trazer para a relação entre os dois países e como o episódio pode impactar o cenário político dentro do Brasil. Para começarmos, é importante contextualizar o papel do visto norte-americano para militares e autoridades brasileiras. Nos últimos anos, os Estados Unidos adotaram uma postura mais rígida em relação a concessões e retiradas de vistos, principalmente quando se trata de figuras públicas ligadas a temas sensíveis, quando surge a possibilidade de revogação. Não é apenas uma questão burocrática. Estamos falando de uma mensagem diplomática forte, um recado direto que pode ter impactos muito maiores do que parece à primeira vista. No caso específico do militar brasileiro citado, a notícia aponta que ele teria proximidade e relações de confiança com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa informação, por si só, já levanta discussões sobre como Washington observa os bastidores da política brasileira. Afinal, o STF tem sido um dos atores centrais nos últimos anos, especialmente em momentos de crise institucional. A ligação entre um membro das Forças Armadas e o Judiciário, vista do ponto de vista dos Estados Unidos da América, pode representar uma dinâmica que merece atenção. Mas por que os Estados Unidos cogitariam tomar essa medida? Uma hipótese é que Washington busca se posicionar de forma estratégica em relação ao Brasil, enviando sinais sobre sua preocupação com alianças políticas internas que possam, de alguma maneira, afetar a estabilidade democrática ou os interesses norte-americanos na região. Outra hipótese é que o militar em questão possa ter participado, apoiado ou representado agendas consideradas polêmicas, e a revogação do visto seria uma forma de marcar posição. O que chama ainda mais atenção é o momento em que isso acontece. O Brasil está em um período de intensas movimentações políticas, com debates sobre governabilidade, polarização e até mesmo sobre os limites do papel das instituições. Nesse contexto, qualquer gesto vindo dos Estados Unidos da América ganha peso dobrado. Não se trata apenas de um caso isolado, mas de um reflexo da forma como a maior potência do mundo está olhando para a política brasileira. As consequências dessa possível decisão também precisam ser avaliadas. No campo diplomático, o governo brasileiro certamente terá que se posicionar caso os Estados Unidos da América realmente retirem o visto. Isso pode gerar atritos, principalmente se a medida for interpretada como uma interferência nos assuntos internos do Brasil. Por outro lado, se o Palácio do Planalto optar por um tom mais cauteloso, pode ser visto como sinal de fragilidade política. No campo interno, a notícia já começa a repercutir entre analistas e comentaristas políticos. Alguns veem a medida como um alerta importante, mostrando que até mesmo os Estados Unidos da América estão atentos às movimentações dentro das Forças Armadas e do STF. Outros acreditam que isso pode ser usado como munição em disputas políticas, fortalecendo narrativas de que há uma vigilância internacional sobre os rumos do Brasil. Vale lembrar que este não seria o primeiro caso de restrições de vistos ligadas a autoridades ou militares brasileiros. Em outras ocasiões, os Estados Unidos
já adotaram medidas semelhantes para demonstrar insatisfação ou preocupação com determinados cenários. O que diferencia agora é a ligação direta com ministros do Supremo, o que confere um caráter muito mais sensível à situação. Também é interessante observar como essa notícia pode ser explorada na mídia e nas redes sociais. Em tempos de polarização, cada lado político tende a interpretar o episódio de acordo com suas próprias narrativas. Para uns, pode ser visto como uma tentativa dos Estados Unidos da América de apoiar instituições brasileiras e reforçar a importância da democracia. Para outros, pode parecer uma ingerência indevida, um ato de desrespeito à soberania nacional. Outro ponto que não podemos deixar de mencionar é a posição do Exército brasileiro nesse cenário. As Forças Armadas sempre buscaram manter uma imagem de neutralidade política, mas a aproximação de determinados militares com o poder civil ou judiciário inevitavelmente levanta discussões sobre os limites dessa neutralidade. Caso o visto seja de fato revogado, o Exército poderá ser pressionado a se pronunciar, seja para defender o militar em questão ou para se distanciar dele. No plano internacional, essa medida, se confirmada, pode ser lida por outros países como um sinal de que os Estados Unidos estão acompanhando de perto a evolução da política brasileira. Isso pode gerar repercussões até mesmo em organismos multilaterais, em negociações comerciais e em parcerias estratégicas. E aqui cabe uma reflexão: até que ponto a decisão de um país estrangeiro de retirar um visto deve ser interpretada como um gesto diplomático? E até que ponto é apenas um processo administrativo? A linha entre uma coisa e outra é tênue, mas no mundo da política internacional, cada gesto tem seu peso, cada movimento é calculado e pode carregar mensagens muito além do que aparece no papel. Conforme o desenrolar dessa história, certamente veremos novas reações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América. Analistas políticos, diplomatas e especialistas em relações internacionais já estão debatendo os possíveis cenários. E uma coisa é certa: esse episódio mostra mais uma vez como a política brasileira não acontece isolada, mas está inserida em um contexto global, onde cada movimento é observado de perto pelas grandes potências. No fim das contas, a grande questão é o que isso significa para o futuro das relações Brasil e USA. Estamos diante de um caso pontual ou de um indício de tensões maiores que podem se intensificar nos próximos anos? Só o tempo dirá, mas esse é um tema que merece nossa atenção, pois mexe não apenas com a vida de um militar, mas com toda a dinâmica política e diplomática do país.